Além de todos os estandes, as empresas, as novidades que tem aqui no Show Rural, um dos grandes atrativos são as flores, esses jardins maravilhosos que a gente está vendo. São várias espécies, várias cores, tamanhos diferentes de flores e o pessoal adora vir aqui, seja para dar aquela admirada, para tirar uma foto, enfim. A gente olhar assim, ficar admirando é muito legal, muito fácil, mas e se a gente precisar cuidar de uma planta? Eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldade com isso, hein? Então a gente vai conversar com quem realmente entende do assunto para dar várias dicas pra gente, para indicações de qual planta é melhor para ficar dentro de casa, melhor fora de casa, como cuidar, enfim, tudo isso. Então vem comigo! Mas para falar do assunto, é bom a gente pegar alguém que entenda realmente, né? Eu acho muito bonito, muito lindo, mas eu não entendo nada, gente, não sei nem cuidar direito. Minha mãe que está assistindo deve estar pensando, meu Deus, que vergonha essa minha filha, que a minha mãe é doida das plantas, sabe? Mas enfim, estou aqui com alguém que entende do assunto para contar pra gente. Então, dar algumas dicas de como que quem está em casa assistindo, quer ter uma planta em casa e não sabe qual é a espécie, como cuidar. Existem espécies que são mais indicadas para você ter dentro de casa, por exemplo? Isso, tem as folhagens, geralmente são as folhagens, né? Que não pode pegar muito sol, requer um pouco menos de água. E aí existem as de fora, que são as mais coloridas, são as plantas mais resistentes, mais robustas. A gente vê bastante aqui no Show Rural essas plantinhas assim de decoração mesmo, que tem bastante, flores bem coloridas. Essas flores, elas realmente aguentam bastante no sol? Tem algum tipo diferente que é mais indicado para ficar no sol, no jardim? Essas aqui que você vê, por exemplo, a Kalanchoe, que é essa daqui que tem bastante nos estandes, ela é uma planta de sol, porém como essas que você compra de garden ou que compra em mercado, elas não estão adaptadas ainda, elas foram feitas num ambiente de estufa, transportada num caminhão frigorífico e fica no ar-condicionado do mercado. Então o ideal é você levar para casa e adaptar elas aos poucos. 1 horinha de sol no primeiro dia, vai aumentando o tempo 2 horinhas no segundo dia, até que ela esteja adaptada. Porque quando você pega ela lá no mercado, ela não tá fazendo a fotossíntese natural, né? Então aí tipo ela fica molinha, esbranquiçada. Se você colocar ela direto no sol, ela queima. E se você levar para casa e vou deixar para decorar a mesa, por exemplo, deixar dentro de casa, isso é saudável para a planta por ela já estar acostumada ou não? Ela precisa de sol? Precisa de sol. Todas as plantas que têm flores com coloração são plantas de sol. A princípio, o ideal é para você ter dentro de casa apenas folhagens verdes. Algumas exceções, como as bromélias, que são plantas que dá embaixo de árvore, que tem a proteção natural das árvores, também seria uma boa opção. Mas aí você teria que ter um bom substrato drenado, bem drenável e assim ficar perto de uma boa claridade. E essas folhagens que ficam dentro de casa, qual que é a frequência que você tem que regar elas? Depende muito da região que você está e da estação do ano que você que se encontra. No inverno, pouquíssimo. Deve se molhar no máximo de 1 a 2 vezes por semana. No verão, aqui que nem em Cascavel, que é um lugar que é bem mais seco, venta bastante, até 3 vezes por semana é o ideal de molhar. E a gente precisa levar de vez em quando elas para tomar sol lá fora, por exemplo? Se ela tiver um ambiente mais escuro, seria bom você levar ela para fora, numas horinhas da manhã, para que a planta possa fazer a fotossíntese mais plena, mais completa, né? Porque o sol é vida, né, gente? Então até o sol dá para ela o nutriente que ela precisa para se manter firme, né? Durinha, assim, saudável. E agora está muito na moda suculenta. E tem gente que acha que é fácil, mas não é tão fácil assim cuidar, né? Água de mais, água de menos, tem que pôr no sol, não tem. Diferencia de acordo com o tipo de suculenta também os cuidados? Sim. A gente tem as suculentas que são as comuns, que você pode plantar no jardim de casa, que elas se adaptam super bem. E tem aquelas que vêm de fora, que não são daqui do Brasil, que está chegando agora pra gente, né? Essas geralmente são de países mais frios, então você tem que adaptar ela aos poucos também no sol, não que elas não sejam adaptáveis, elas se adaptam. E o substrato dela tem que ser um substrato mais elaborado, com muito mais matéria orgânica do que propriamente terra.
O que acontece com a suculenta? As raízes da suculenta, elas são tipo umas nervurinhas leguminosas, muito fininhas. Quando você planta a suculenta na terra e deixa de molhar, que nem aqui em Cascavel, que o clima é bem seco, a terra se compacta, ela encolhe. No que ela encolhe, ela estoura a raiz da suculenta. E ela está sempre tentando desenvolver e não consegue, porque a terra vira praticamente um bloco, um tijolo, então ela não consegue transpassar essa barreira. O ideal é um substrato com bastante turfa, um pouco de areia, tem gente que gosta de areia, tem gente que gosta de casca de arroz carborizada, tem gente que usa a perlita, que é fácil de encontrar aqui na nossa região, geralmente compra em casa, de material de construção também tem. Desculpa, a perlita não, a vermiculita. E a perlita que compra em material de construção. Também dá para você misturar na terra para fazer essa aeração do solo. Aí, gente, é difícil, mas não é impossível. Então, com essas dicas, eu não quero ver ninguém matando cacto de seja aqui no vitrine, não, hein? Segue daí, Paty.